Fala, Ivan. Um minutinho, já te convido. Vamos colocar um minutinho, Tati. Já te convido para começar. Vamos colocar o tema da live, como sempre. Vamos lá, vamos lá. Corporações e empreendedorismo. Vamos começar essa live. Vamos mandar o aceno pra galera. Ver solicitação. Ana, tá aceita, Tati. Aceita. E aí, coisa querida? E aí, prof, maravilhoso, tudo bem? Tudo bem, calma aí que eu vou colocar o Ivan aqui, que ele é tradutor, aí o nosso bate-papo, ele já Tá? começa a fazer a tradução. Tá bom. Ô, Lucas, tá boa a internet? Aqui tá excelente. É, aqui também tá excelente, então Aí beleza. também parece que tá muito boa, porque não tá cortando. Olha o Ivan aí! Tudo bem, Oi, Ivan, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Esse é o Ivan. Direto da onde, Ivan? Fala pra galera, rapidinho. Eu estou direto de Curitiba. Tudo bom? Boa noite. Então já vamos começar, galera, entendendo, e o Ivan já começa a fazer a própria tradução, né? Que agora a gente está nessa pegada, sem fronteiras nenhuma. O Ivan é de Curitiba, vários convidados nossos também, vai ser de muitas partes do país aí que eu já estou entrando em contato, mas primeiramente eu gosto de chamar quem eu admiro demais, que são todas as pessoas que moram aqui na cidade de Ribeirão Preto, né? Como também conhecidos da região aqui perto. Dá para deixar um recado para todos, que eu sempre gosto de deixar. Compartilhem todas as lives que eu faço, elas estão ficando gravadas, tanto, né, no setor de lives aqui da minha bio, não sei se é setor que fala, né, setor é para empresa, né, mas todo na parte das lives, como também as próprias lives, todas as lives que já foram feitas, elas estão sendo editadas para ter tradução em línguas de sinais. E elas estão sendo encaminhadas para o meu canal no YouTube. Então, todas as lives que já aconteceram, elas estão sendo encaminhadas para o meu canal no YouTube com tradução. Tá muito legal, tá muito bonito o trabalho do Ivan e o trabalho da Jéssica em traduzir todas as lives, as 16 lives. Só que essa live e a live da semana passada já está com tradução ao vivo. Então, já está fixo no Instagram com tradução ao vivo e também vai estar no YouTube. É porque muitos não sabem que essas já feitas atrás não tem como recolocá-las no Instagram. Então, elas não têm tradução em Libras, mas está no canal do YouTube. Beleza, galera? Agradeço demais todo mundo que está entrando aí, grandes nomes aí, o professor André e toda a galera aí que também faz a minha assessoria de marketing, de imprensa, que é a CRWA. E vamos começar. A Tatiana é uma aluna, sim, galera, que eu vou falar. Dá orgulho de ver, porque ela agarra um ódio no objetivo e no personal também, os dois, e faz as coisas acontecerem, mediante a qualquer tipo de revés. Pode estar com compromisso, pode ter compromisso familiar, compromisso profissional, ela faz o que tem que ser feito com relação à atividade física. Então se apresenta aí para a galera, Tati. Fala um pouquinho de você, onde você estudou, sobre a sua família, caso você queira falar, porque isso é importante da galera saber, porque ver grandes resultados, a galera precisa entender, né, que vem de situação também bem adversa, né? Aonde você estudou, comenta um pouquinho aí pra galera. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Tati, a Tatiana.
mas mais conhecida como Tati, tá? Eu sou de Jaú, de uma cidade aqui do interior de São Paulo, a 150 quilômetros mais ou menos daqui de Ribeirão Preto. Então, eu não sou ribeirão pretana de nascimento, mas eu digo que eu já sou ribeirão pretana de coração, porque eu sou casada com um ribeirão pretano, né? Meu marido, o Vitor. E aí, vim parar aqui, na verdade, porque eu vim fazer medicina, né? Mas antes disso, eu acabei morando aí 3 anos e meio em São Paulo, porque eu fiz cursinho, né, para prestar. E aí acabei vindo aqui para Ribeirão, mas foi também por um acaso, porque, tipo, no começo, aquela coisa de quem sabe, quem está prestando medicina, aí eu prestava só federal, estadual, e aí eu comecei a ficar numa pegada aí mais complicada, ficar mais doente, e aí o pai deu um jeito de fazer eu prestar particular em Ribeirão Preto. E aí aquilo, né? Quando a gente não quer, não tá sendo uma coisa, né? É meio que a contragosto, é óbvio que eu passei aqui em Ribeirão Preto. E aí acabei vindo para cá. Fiz medicina na UNAEP. Hoje eu dou graças a Deus, que é uma universidade que mora no meu peito, de verdade. As pessoas têm preconceito por universidades aí particulares, mas é uma universidade que eu só tenho, assim, gratidão. Acabei fazendo residência de pediatria depois. Fui a primeira residente da UNAEP, quando eles abriram a residência de pediatria. Então, eu fui uma residente única, eu era a única residente, mas também foi fantástico. E aí, depois, eu fiz um clube, né, que foi alergia e imuno, dentro da USP aqui de Ribeirão Preto, na HT, que também foi fantástico. Então, essa sou eu. Muito bom, Tati, muito bom. E é o que eu sempre falo para a galera. A dificuldade, ela tem em todos os segmentos, galera. Então, a gente tem que procurar implementar cada dia mais nas nossas educações hábitos o mais saudável possível, né? Porque a Tati agora ela vai explicar de forma mais aprofundada algumas áreas e alguns momentos que ela passou na vida, que a gente vê que, tipo, não é só porque a gente está em uma área que o produto ele dá mais rentabilidade financeiramente, que vai ter trégua, que vai ter vida fácil, que vai ter descanso. Pelo contrário, aí que a gente tem que aprender a ter outros tipos de educação. Mas sempre tem aquelas educações básicas, né? E a gente, muitas vezes, por educação familiar, tudo, não vem com elas tão fortalecidas quanto a gente precisa que elas estejam no momento. Porque os objetivos hoje é alcançado de outra forma do que há 30 anos atrás, né? Hoje você ter uma casa é diferente, né, do que há 30 anos atrás, que muitas vezes era dada de presente a casa, né, para nós, há 30 anos atrás. Hoje é diferente. E aí a Tati vai explicar um pouquinho. Explica um pouco do seu momento, Tati, que você passou no cursinho, no caso em São Paulo, porque cursinho a gente sabe que é aquele negócio. Ainda mais para medicina, para cargos assim como federais que você prestou, é estudar da hora que acordou até na hora que vai dormir, né? Não, eu falo que assim, São Paulo foi bem complexo. Eu saí com 18 da minha cidade, de Jaú, fui morar sozinha em São Paulo, então foi tipo uma experiência já gigante, porque eu tinha que me virar sozinha. Era aquela coisa tipo, eu tinha um pai que, graças a Deus, tipo, né, pelo trabalho dele, pôde bancar coisas materiais que me ajudaram muito. Então eu morava sozinha nessa época, tá? Mas assim, eu recebia uma mesada que eu tinha que controlar no mês, porque se faltasse o problema era meu. Então eu tinha que pegar ônibus, eu tinha que pegar metrô, e aí aquela, né, menininha teve que se virar na vida, porque não é fácil você entrar na Sé 6 horas da tarde, né, naquela muvuca, sendo de uma cidadezinha de interior, mas eu falo que valeu muito a pena.
A parte dos estudos, sim, é muito pesado. Eu fiz ângulo, e depois eu fiz objetivo. Você já entra naquela porrada de que as salas eram todas separadas, e aí você tinha as classificações por provas que todos os meses aconteciam, né? Então, assim, se você é turma A, você é turma A. E quem tá na turma A é os que vão passar nessas faculdades de grandes nomes. Então, assim, você já começa naquela rincha, na porrada. E sempre tem aquele negócio. Olha, né? Sempre tem um japonês que enquanto você tá escovando os dentes, o cara tá lendo. Isso é real. Então, assim, não tem jeito. É aquela coisa, mas infelizmente é assim que funcionam as provas e vamos lá. Foram 3 anos e meio que é aquela coisa que fica todo mundo da família. Poxa, você não passou esse ano? Aí você faz aquela cara de, né? Não, não foi dessa vez. Nossa, segundo ano? Então, não foi dessa vez. E aí, né? O negócio vai acontecendo. Mas eu Não, falo que isso serviu. pode Pode concluir, falar, pode Lucas. concluir. Eu Não, falo pode que concluir. isso serviu para eu ter quando eu entrei na faculdade, eu falo que eu tive uma maturidade que muitos dos meus amigos que tinham entrado direto não tinham. Então eu falo que assim, foram 3 anos e meio da minha vida que não foram em vão. Foram muito bem aproveitados e eu só vi isso depois. Mas eu acho que assim, foi super válido, porque eu fiz a medicina com outra cabeça. Não, e o legal de tudo isso, né, Tati, é que essa realidade, ela se mostra presente na vida de todo mundo que presta o concurso. Igual você falou da questão do japonês, tudo, né, que é uma coisa antiga que o povo já vem falando. E é muito legal de se observar, porque vem de uma educação familiar, esse pessoal de outras culturas e de outros idiomas, muito focado. E aí Sim. mostra, né? Mostra que nós, como brasileiros, a gente starta, a gente começa de um ponto de partida muito diferente dos outros. Aí é que tá. Aí é que a gente tem que se conscientizar do que vai potencializar a gente dentro do cursinho, que é a questão da atividade física, só que feita, lógico, de uma maneira bem adaptada, porque não dá para treinar 2, 3 horas por dia estudando para um cursinho federal, né? Como também a questão da alimentação, que você tem que estar muito esperto para poder estar o sistema nervoso respondendo a questões mediante a estresse, né? E fazer toda essa adaptação. Eu falo isso, Tati, porque acho que eu já comentei com você, eu estudei, né, 4 anos para a Polícia Federal. Foi assim, Polícia Federal, cargo federal. É algo assim que trouxe uma transformação tão grande e que faltava no Lucas como profissional da área da saúde, que foi assim, surreal. Foi tipo assim, como se eu tivesse feito uma faculdade a nível de medicina e conseguisse implementar na minha jornada como educador físico as questões de estar mais profissionalmente desperto a esse lado de negócios, desperto a esse lado acadêmico e tá, né, onde que a gente está hoje, né? Então foi muito bom. Hoje eu estudo todos os idiomas, como que eu falei para você, por causa de estudar 13 matérias totalmente diferentes, que era específico para o cargo federal. Então, galera, tinha um aprendizado assim gigantesco, mesmo se vocês passarem ou não passarem. Então, se tem vontade de estudar para medicina, entra de cabeça, procura pessoas que já viveram isso, que eles vão te dar todos os pulos do gato para você viver isso de forma um pouco mais leve. Mas vale muito a experiência, né, Tati? Vale muito. Vai. É o que você falou. Eu acho que quando você quer uma coisa independente de idade, independente de poder financeiro mesmo, tá? Eu acho que você tem que correr atrás. É mais difícil? Eu tive um amigo na faculdade que ele demorou 9 anos para passar em medicina, porque a mãe era faxineira. E a mãe falava para ele em São Paulo: você só tem uma opção, é passar numa federal, uma estadual e que seja na cidade de São Paulo, porque eu não tenho condições.
E ele dava aula de química, e aí ele falou, eu vou passar. Demorou 9 anos, mas o cara passou. Então, é o que eu falo. Você tem que ter foco e querer muito aqui. Que as coisas É não caem isso. do céu. E assim, você tem que sentir o seu momento, sentir a sua vida, né? Porque as coisas elas mudam muito rápido. Eu sempre tive uma paixão muito grande pelo empreendedorismo dentro da área da saúde. E aí, depois de 4 anos, eu me deparei que eu não poderia executar o empreendedorismo sendo um policial federal independente de qualquer coisa. Aí que você fala, é agora ou nunca. Pega a experiência e deslancha no seu negócio ou continua estudando, igual você falou, até passar. Porque essa que tem que ser a mentalidade. E quais atividades físicas que a senhorita fez durante todo esse caos do cursinho lá em São Paulo? Na verdade, eu sempre fiz atividade física na minha vida, né? Então, eu sempre, assim, de criança eu nadava, fiz balé, fiz jazz, fiz ponta, fiz piano, que não tem nada a ver com educação física, mas fiz piano. Então, eu era daquelas que fazia tudo. Mas aí, é óbvio que no cursinho, eu percebi que faltava, né, a atividade física, porque faz diferença. Eu precisava, porque eu tinha um gatilho de, se eu não tinha atividade, é óbvio que eu comia, era onde eu descarregava. E eu sempre tive isso na minha vida, da minha parte potencial aí de ansiedade, é sempre descontada na comida. Isso eu falo mesmo, e eu sei disso. Então, eu tive altos e baixos. Então, eu sou daquelas que sou efeito sanfona. Uma hora eu tô super bem, outra hora não. E quando eu não tô, é óbvio que eu tô sem atividade física. Então, no cursinho, eu precisei achar alguma coisa que eu extrapolasse, mas ao mesmo tempo me acalmasse. E aí eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Então, eu comecei a fazer yoga, que era uma coisa que me deixava assim super zen, super tranquila, é onde eu conseguia me acalmar e assim, era super legal. Só que eu falei, tá, cadê a parte que, né, eu tenho que pôr pra fora? Ótimo, eu inventei de fazer box. Mas assim, então eu fazia box de terça e quinta e sexta-feira eu fazia o yoga. E era à noite, era do lado de casa, ali em São Paulo, tinha uma academia 2 quarteirões dali, então casava. E aí foi muito engraçado, porque nessa época tinha a Folha de São Paulo, que era a Folha Veste, que eles sempre faziam entrevistas com alunos que tinham algum diferencial. E é óbvio que a louca aqui, né, foi convidada na época, e aí eu saí no jornal, e aí porque eu fazia o boxe e o yoga, não era uma coisa que, né, é o yin e o yang, mas eu falo que foi, assim, muito bom. Não, e é bem legal porque mesmo que às vezes, não foi sem querer não, foi por querer sim, você raciocinou nisso. Você escolheu duas atividades assim excelentes para ativar e desativar, fora que o yoga ele não só desativa o seu sistema nervoso, ele também colabora com uma concentração nos detalhes absurda. Absurda, absurda. Coisa que modalidade nenhuma, a não ser algumas agora que vem vindo, proporciona. Então, você matou no ninho, tá? Você matou no ninho. Agora, na faculdade ou na ERP, você manteve, depois que você conseguiu ingressar, a atividade física, sazonalizou isso porque é uma nova rotina? Ou não? Você falou, porra, agora que eu entrei, agora que eu não posso largar mesmo a atividade física. Como é que foi? Na verdade, no começo eu até fazia atividade física, que tinha a academia lá dentro, né? Mas depois vai ficando cada vez mais pesado, conforme o passar dos anos dentro da medicina, né? Então você pega lá pro 4º ano, quinto, que chega internado, fica mais complicado, então aí eu parei de fazer tudo. E aí é a hora que eu tive, assim, altos e baixos, foi o efeito sanfona. Eu entrei magrinha, engordei pra caramba, depois eu voltei, e aí para ajudar, eu acho que uma coisa que combinou para eu voltar de novo ao esporte, eu falo que sempre tem um gatilho, né? Foi quando em 2010 eu acabei descobrindo um tumor de glândula salivar.
foi benigno, graças a Deus, mas então, antes de de operar, aquela coisa eu não sabia o que era. Então, a partir desse momento foi quando eu retornei de novo à minha vida com os esportes. Porque o médico em São Paulo falou para mim, ou você faz alguma atividade física, porque você precisa, tá? Porque você precisa descarregar essa ansiedade que você tem, ou o teu corpo é óbvio que vai, né, dar o sinal dele, e é óbvio que ele vai ficar doente de algum jeito. E aí ele falou para mim, você é muito nova, então, né, vamos lá. E aí foi quando eu voltei de novo para a atividade física. Foi assim. Legal, legal. E eu nunca soube desse tumor aí que você falou. Você também, hein? Esconde o ouro, hein? Se eu contar tudo, vão brincar. Os meninos chamam que é o Cécio, que é o livro de médicas que tem as patologias. É sensacional. Porque aí você sabe, ó, quer ver? O Lucas sabe, da fibromialgia, que aí todo mundo fala assim, cara, a menina é louca. Mas eu tenho a fibromialgia, e com 15 anos também eu fiz, tipo, crise de artrite, e aí ficou aquela coisa, será que foi uma artrite idiopática? Mas aí aqui, com reumato em Ribeirão, fechou como fibromialgia. Então, o exercício físico, para mim, é um remédio. Então, eu tenho que fazer, eu não tenho opção. Fora isso, a enxaqueca também que eu tenho, que é familiar, o neuro também já tinha falado. Então, você viu que eu não tenho como fugir do Lucas, né? E do exercício físico. Não dá para fugir desse mal aí. Mas é importante, sim. Não tem não ser casada com o exercício físico e o resto da vida. E com essa sagacidade... Mas a gente sabe que não é tão simples assim. Não é, galera. A gente vai chegar nesses poréns. Mas assim, com essa vontade sua, para não perder a linha de raciocínio, você participou de muita JUMED e GIM, que são os jogos da medicina? O GIM eu participei, porque era aqui em Ribeirão, então era mais tranquilo. A JUMED, não. Eu não era tão festeira. Então eu não era da galera, das amigas que, curte fazer os jogos e ainda ficar na barraquinha, passar a noite em claro. Essa não é a Tati. Então eu não ia para a JUMED. E tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui agora, porque você citou sobre o emocional, né? Você chegou a passar por alguma psicoterapia? Ou você, como médica, você sugere a pessoa, nesse tipo de pegada forte de estudo, fazer esse tipo de acompanhamento com psicoterapeuta, psicanálise e tudo? Eu sou assim, eu acho super importante. Eu fiz, sim, um tempo da minha vida. Eu acho que 90% da população já deve ter feito. É que ninguém tem, às vezes muita gente tem vergonha de falar, como se fosse uma coisa, né? Nossa, eu sou louco, tem aquele tabu. Mas eu acho que é muito interessante porque quando você pega uma pessoa super legal, ela faz você se conhecer. Ela faz você, tipo, se enxergar e falar assim, o que eu preciso? Então, assim, eu acho super válido e acho super válido também quando você precisa de outros tipos de terapia, seja ela, a parte de, né, aí a acupuntura, ou seja ela tipo um psiquiatra mesmo, que você precisa às vezes de medicamento e tem pessoas que precisam, tanto na parte aí da ansiedade quanto na parte da depressão, tá? Porque, é aquilo, a gente sabe que faltam, né, alguns neurotransmissores aí que você vai influenciar. Então, assim, hoje eu acho que já tem aquela quebra daquele tabu nesses profissionais, porque antigamente era aquilo. Quem fazia psicanálise ou quem fazia análise, quem era no psiquiatra, é louco. Então, eu acho super válido sim, porque aí é aquilo, mente sã, corpo sã. Legal. Não, é legal você falar isso, né, Tati? Porque realmente é uma ciência, e o povo não leva como ciência, né? E outra também, tem graus. Então, quer dizer, todo mundo acha que sabe o grau de depressão que tem. Todo mundo acha que sabe o grau de tipo assim, vamos pegar a obesidade. Todo mundo acha que sabe o grau do quanto a obesidade afetou o seu sistema nervoso. Não tem nem artigo científico com relação a mensurar isso, e as pessoas agem como se soubesse
o quanto pode controlar, né? E o pior disso é quando aparecem pessoas levando, por exemplo, causas, né? Defendendo a beleza natural das pessoas. Vem muitas pessoas e fala que esse tipo de pessoa romantiza problemas, sendo que não. Sendo que esses tipos de pessoas não romantizam problemas, e sim estão tentando adquirir cada vez mais força para apenas viver de uma forma mais saudável. E viver uma forma mais saudável, a gente sabe que é menos possível viver na opinião dos outros. Porque se viver na opinião dos outros, se viver no estereótipo que está rodando essa sociedade nesse momento, é assinar o atestado de óbito, é assinar o atestado de patologia. Ó, vou pegar a patologia, que é a doença, ataque cardíaco, é assinar. Você querer viver no gosto dos outros, né, Tati? Você não concorda com isso? Concordo. Tanto que é aquilo. Você tem que fazer as coisas pensando na sua saúde. Então, assim, eu vejo por mim, o Lucas sabe, quando eu entrei, né, com você, eu procurei porque eu estava, além de estar 20 quilos acima do meu peso, de quando eu casei, eu tive 2 gestações aí nesse tempo. Eu tenho avós que são diabéticos, então eu estava pré-diabética, e aí a minha endócrino, a doutora Ellen Felícia, ai, doutora Ellen, que é assim, é colega, é amiga, trabalha comigo, e ela falou, Tati, o que você tá fazendo na sua vida, né? 37 anos, bem, não dá, né? Então, vamos lá. Preciso de alguém que faça parte aí de você gostar do exercício físico e te, né, dê aquele up. E aí, com isso, eu também acabei entrando com medicação, e eu não tenho vergonha de falar, tá? Sim. Era uma coisa que eu precisava, porque senão eu não ia conseguir dar aquele start. E que me ajudou muito. Hoje eu perdi, assim, com o Lucas aí, nesses 6 meses, foram 12 quilos, e 12 quilos de gordura, e foram da parte abdominal, que era o meu problema. Então, assim, você tem que pensar em você, não o que os outros pensam. Tudo bem, é fácil falar? Então, assim, quando você tá bem com você, você não se preocupa do que tá em volta, sabe? Então, quem tem que achar, assim, que estar gorda é você, não é os outros. Se aquela roupa te incomoda, incomoda você, não os outros. E assim, meu, você tem que estar com gente do teu lado que te põe pra cima. Tipo, pô, eu tô gordinha, nossa, não sei o quê. Você tem que ter aquela amiga que fala assim, não, meu, ó, vamos lá, eu te ajudo. Pede a salada, eu vou pedir o Big Mac, mas você pede a salada, ok? Ok, não tem problema, mas, né? Ou não vai perder teu treino, não. Você vai no treino, depois a gente sai. Então, assim, você tem que ter pessoas ali que, meu, te equilibram, sabe? E é aquilo. E que é outra coisa que eu falo, que foi, assim, o norte que você me deu, e a doutora Ellen também me ajudou muito nessa parte, que foi, eu cheguei e falei, olha, eu tenho uma vida louca. Eu tenho um marido que ama comer. Vitor Hugo é assim. Então, ok. Como é que eu ia chegar e simplesmente fazer aquelas coisas radicais do endócrino radical? Não, olha, agora você vai comer, tipo, saladinha, chia, não sei o quê. Não dava. Então, eu cheguei para ele e falei assim, ó, a gente sai praticamente toda noite. Ou eu perco o marido, ou eu não faço nada. Então, para o exercício. E aí ela falou, não, beleza, então vamos adequar. E aí adequamos a minha vida. E aí veio o Lucas, né, Lucas? E aí eu falei, Lucas, não tem horário, eu tenho 2 crianças. Meu, não dá pra acordar e fazer. Eu acho que a internet... Acho que a internet da Tati deu uma cortadinha. Vamos ver se volta. O assunto estava tão pegando fogo, hein? Vamos lá. Tati saiu, vou convidar ela aqui de novo. Tecnologia, galera. Vamos lá. Tatiana. Vou fazer o convite. Convidar novamente. Convidada, Tatiana. É só entrar.
convidada, ela vai aceitar o convite aqui, galera, e vai entrar nessa live. Só um minutinho. A live estava pegando fogo. Mas ela já vai voltar, ela vai dar uma arrumada aqui na internet, galera. Tava muito bom o assunto, porque estava falando sobre essa questão psicológica, né? Da gente poder alinhar a nossa vida com as nossas outras áreas. Enviando a solicitação. Tá enviado, Tati. É só você entrar. O tradutor, ele tá recebendo muitos elogios. Muitos elogios. Se você quiser enviar também, Tati, pode... A Tati não está conseguindo entrar. Caiu. Boa, Tatiana, graças a Deus. Na hora que a live tá maravilhosa, que acontece isso. Mas, galera, tá tudo salvo, tá tudo gravado. E assim, a coisa é linda quando é natural, beleza? É isso Como a gente mesmo. estava falando. Agora fala um pouquinho, Tati, sobre por que você escolheu pediatria. E você também fez outra residência, que é bem engraçada, que eu nunca tinha ouvido, que é alergia e imuno. Conta pra Isso. galera. Isso. Eu... Peraí, tá o Wi-Fi ligado. Pediatria, na verdade, foi assim, Lucas. Quando eu entrei em medicina, eu já sabia que eu queria pediatria. Eu sempre gostei. Era uma área que, para mim, já era apaixonante. Medicina, para mim, na verdade, é uma coisa apaixonante, tá? Mas pediatria era uma coisa que me chamava atenção. No começo, eu até fugi um pouco, porque eu falava, nossa, você é pediatra, né? Aquela coisa, aquelas mães ligando, será que eu vou testar? Será que eu não vou testar? Ai, mas tá bom. Aí, assim, se você pensar, eu fiz, tipo, no 5º ano e no 6º ano, que tinham as férias chegavam, e aí eu falava, o que que eu vou fazer? Ah, então tá bom, vou fazer estágio. Estágio do quê? É óbvio que não era de pediatria, né? Então, eu fiz estágio de cirurgia gástrica, eu fiz estágio de ortop, eu fiz estágio de tudo que você pensar, menos de pediatria. Mas tudo bem. No fim, é óbvio, eu prestei pediatria, mas valeu a pena. E aí, depois que eu fiz a pediatria, era já uma coisa que eu gostava muito, da alergia e da imuno. As pessoas conhecem um pouco da alergia, mas todo mundo acha que quem cuida muito da alergia é o otorrino, é pneumo, mas existe o alergologista, né? E imunologista é pior ainda. As pessoas também não sabem o que é imunologista. Então, assim, é uma coisa que não é tão nova, mas que hoje está mais conhecida. Então, assim, eu prestei mais essa parte por conta de 2 grandes professores que eu tive na faculdade, na UNAERP, que foi o Jairo e a Vanessa. Então, foi uma coisa que, assim, me apaixonou. E aí eu acabei fazendo, e eu queria muito fazer aqui em Ribeirão Preto, né, no HC, lá na USP, com o Dr. Pércio Roxo, que, tipo, meu, é um nome aí, tanto na alergia, mas principalmente na imunologia. E aí eu fiz tanto a parte pediátrica quanto a parte adulto, que a gente passa nos 2. E aí, óbvio que eu também tive, assim, grandíssimos professores aqui, os chefes de cadeira, né, que era o Dr. Pércio e a doutora Carla, eram fantásticos, e os outros nem se falam. Então, eu acabei indo para essa área achando que eu ia ser uma médica de consultório. Ah, entendi. A pediatria, ela trata o quê? É questão de crianças, tudo? Porque eu sou leigo nisso. Não, a pediatria como diz o pessoal, você cuida de animais de pequeno porte.
sabe? Que Olha morde, só. que goste. É assim, mas não, é apaixonante. Aí todo mundo fala, ah, é muito difícil, porque criança não fala, criança só chora. Mas na verdade é muito bom cuidar de criança. O problema é sempre a família, as mães, as avós, as tias. Os pais menos, mas também a gente tinha problema, entendeu? É sempre eles que fazem o auê, geralmente. Então, criança, né? A pediatria é a criançada. É isso. Mas também Legal. pega parte depois de adolescente, que aí entra uma outra área que também chama pediatra, que são os adolescentes, mas é isso. Mas por cima também, para sempre dar uma pincelada assim por cima. Do que você enfrentou dentro da pediatria com relação a problemas que as crianças enfrentam? Qual que foi o maior índice? O que, que as crianças são mais acometidas hoje? Não hoje, né? Porque você não está mais hoje, mas na sua vivência. Ah, mas eu posso falar hoje porque eu ainda participo dos grupos aqui de pediatria de Ribeirão Preto, da parte da prefeitura. Porque quando eu passei, eu acabei fazendo concurso, então eu trabalhei na UPA da 13, no Quintino, na Vila Virgínia, né, como pediatra. Eu trabalhei de primeira como clínica médica, tá? E aí depois que eu comecei a residência, eu comecei a atuar na pediatria. Então, assim, hoje o que assola mesmo, que a gente sempre vê, são doenças respiratórias e doenças gastrointestinais. Então, são as que mais a gente te vê num plantão. Agora, o que mais pega para mim, o que mais pegava, eram os pais. Então, eu já tive muito perrengue com o pai. De não acreditar, de, tipo, levantar e ir embora. Eu já fui, tipo, levantada num plantão, assim, aqui pelo colarinho, por um pai, porque eu queria internar o filho dele, ele não queria. Eu já fiz BO, já chamei a polícia. Então, assim, eu falo que eu tive uma outra faculdade que se chama Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, mas que foi fantástica. Então, eu É falo isso que hoje aí. eu sou o que eu Na época sou. você fazia boxe, né? Na época eu não fazia boxe, graças a Deus, mas eu fazia academia normal. Olha só, mas brincadeiras à parte, o boxe não é para ser utilizado em situações assim, é para dar Não. autocontrole e tudo mais, mas impressionante, né? Como que a nossa cultura tem essa visão, grande parte das pessoas, né, tem essa visão para como profissional, né? Então, é surpreendente ver essas coisas. E E é vai aquela de coisa que você encontro. falou, né, Lucas? Todo mundo acha que, ai, que bonitinho, aquele rostinho, igual você, né? É, nossa, nunca passou por nada. Mal sabe o que a gente passa dentro de um plantão, ou aí com as alunas na aula, os alunos. E é aquilo, a gente tem o que tem hoje, e eu brinco que, tipo, é porque a gente trabalha, porque a gente passa o perrengue, aquilo, né? Todo mundo sabe, né? A pinga que você bebe, mas não vê os tombos. É, não, é isso, galera. É tempo ruim o tempo todo, igual eu falo, que é aquela visão que a gente tem dentro das artes marciais. Sempre tem dificuldade, mas dificuldade para fazer a gente amar mais ainda o que a gente já vive, né? E é legal, eu fiz essa pergunta para ela, porque essa pergunta traz uma riqueza muito grande, em cima, por exemplo, do momento que a gente está passando. Porque o momento que a gente está passando é de pandemia, né? Então, por isso que tem que tomar o cuidado redobrado, né? Com crianças, com jovens, porque eles são muito suscetíveis, né, Tati? A esse tipo de virulência, né? E aí é aquele negócio. A gente vai chegar nesse ponto, né? Que é a questão das grandes corporações. Por que que está esse problema, né, na parte sanitária, esse problema nas grandes corporações mesmo com relação ao aporte, né, com relação a comportar esse pessoal que está com essa virulência, né? Mas antes de falar isso, Tati, eu quero saber sobre essa experiência que você passou nesses UPAs. Fala um pouco desses UPAs, se aquelas coisas que acontecem nos UPAs, que é falta de recurso, falta também de profissionais, se isso é verdade, se uma dessas coisas é verdade, a outra não. Comenta um pouquinho para a galera. Eu posso falar assim que, graças a Deus, sempre tem falta.
tá? Eu já peguei falta de medicamento aqui, sim. Eu já peguei falta de material aqui, sim. Mas graças a Deus, Ribeirão Preto, tipo, tem um privilégio de, tipo, não ser aí como vai, a gente vai pegar aí nesses, né? Vamos pegar aí Sudeste para fora, que aí o negócio, o bicho pega. Mas tem sim, é óbvio. Então, assim, a gente já chegou a trabalhar sem luva, a gente já chegou a trabalhar, às vezes, sem máscara em 95, e eu não falo na pandemia, tá? Pandemia foi o caos, mas é aquilo, né? Eu falo que Brasil é sempre Brasil, né? É, o resto do mundo faltou, mas aqui sempre chega tudo atrasado. Aqui o negócio que fala mais alto é o dinheiro, é sempre as grandes corporações que interessam, e aí é óbvio que os pacientes, né, ficam aí à deriva e passam a apertar. Então, assim, mas antes disso sempre faltou algumas coisas assim. Eu já tive época de não ter bezetacil, que era uma medicação que a gente usava às vezes muito, de não ter amoxicilina, que também era um antibiótico que a gente usava muito. E aí, assim, a gente se vira, já teve, tipo, liga para a indústria farmacêutica, para fornecedor, ou você não tem, traz aqui, pelo amor de Deus. Eu já tive muito colega, e assim, eu mesma, às vezes, tipo, paga lá o remédio, dá, porque senão, assim, ou a família vai comprar a carne, né, a mistura, que eles chamam, ou ele vai comprar o remédio. E é óbvio que não vai ser o remédio. Infelizmente, tipo, ele vai comprar a mistura. Então, assim, existe isso, não tem jeito. Em relação a funcionários, sim, a gente sempre tinha. Então, assim, pessoal da enfermagem, os auxiliares de enfermagem, que, eu também agradeço muito a todos os caras que eu conheci nessa vida, os auxiliares, os enfermeiros, que, cara, sem eles, tipo, a coisa não funciona. Então, assim, já dei plantão que faltava o auxiliar, não tinha, ou não estava enfermeira, e aí a gente se ajudava, tá? Então, é uma coisa que eu também aprendi, tá? Aprendi a trabalhar em equipe, que é o que eu falo que valeu muito a pena também na minha vida. Então, assim, às vezes a enfermeira tava ali e falava assim, Tati, precisa pegar acesso, porque ela tava pegando outro acesso, o outro tava cuidando de outra criança, então, assim, ou pega o acesso, tira o sangue, ou você pode ir lá, tipo, fazer o aerosol pra mim? Cara, sem problemas, vamos ajudar, porque senão o trem não anda. Então, assim, agora é óbvio que, tipo, quanto mais você vai para os bairros menores, né, mais afastados, aí complica um pouco mais. Mas, assim, eu falo que eu fui muito abençoada aqui com todo mundo. Teve os perrengues, teve, mas eu acho que todo mundo passa. Eu acho que quem está nessa área da saúde sabe como é, mas eu falo que isso fez com que hoje, assim, fez a Tatiana, quem sou eu hoje. Então, valeu muito a pena, muito a pena. Apesar do meu pai ter, tipo, boicotado eu no começo, porque ele não queria que eu fizesse plantão, tá, Lucas? Ele Não, achava que, nossa, não, você vai ser processada, menina. Onde já se viu? Eu falei, pai, como é que eu vou fazer medicina e vou ser médica se eu não dou plantão, pai? E aí, então, eu tive que dar uma de frente com meu pai, mas também eu falo que é assim que a gente vai e cresce. não, mas é muito legal você falar isso, Tati, porque ele vai de encontro a várias coisas que tem muito dentro da nossa área. Eu, por exemplo, eu sou um cara que também vem de uma realidade, por exemplo, social muito inferior. Então, quer dizer, grande parte das coisas eu senti na pele. Então, hoje, por exemplo, lógico que eu vou por sentido, mais pelo meu sentido, né? Mas eu procuro também ajudar todas as pessoas, assim, independente de onde estejam. E a gente tem que ter essa prática, né? Eu acho que a gente tem que ter essa prática, na minha opinião, né? Pessoas que seja que está, às vezes, num semáforo, às vezes que está precisando de uma ajuda. Muitas pessoas já me procurou para pedir dicas de treinamento e não tinha condição nenhuma financeira de pagar, que seja uma prescrição de treinamento. Então, essa união que vocês tiveram e têm dentro dos UPAs é crucial. Eu acho que isso é que faz com que o Brasil seja o Brasil. Com que o Brasil ele funcione do jeito que funciona, que é de uma maneira boa, sabe? Ainda mais por parte dos profissionais, não por parte da política. Eu falo por parte dos profissionais. Funcione de maneira boa, por causa de pessoas assim, né, que ajudam assim imensuravelmente. Porque eu já vi casos de médicos também, que é muito parecido com o seu caso, que pôs do bolso
que pôs do bolso o dinheiro de plantões suados para pagar muitas vezes recursos que não tinha em determinado UPA que ele ainda estava frequentando, que ele ainda estava trabalhando. Então são gestos assim que eu acho assim extremamente enriquecedor e de uma caridade assim absurda, porque a grande maioria das pessoas, né, Tati, como a gente sabe, não é classe média. Não é classe média alta. A grande maioria é classe média para baixa. Então, quer dizer, precisam muito de ajuda. Igual uma pessoa, né, me deu os parabéns por causa de criar acessibilidade, né, colocando um tradutor. E eu falei, cara, eu estou muito feliz com o que está acontecendo, mas isso para mim não é acessibilidade, né? Isso para mim é fazer o que tem que ser feito, né? Isso é para mim dar muita qualidade ao que você ama demais. O Lucas não está fazendo nada demais, né? Então a gente tem que fazer isso e procurar investir cada vez mais, né? Mas vamos mudar de assunto, porque senão também eu fico falando até amanhã aqui. São Francisco. Aí depois, logicamente, que em 2019 você pulou para dentro do São Francisco, que é uma grande corporação. Diz aí, a diferença é grande? Ai, São Francisco, para o pessoal entender, foi assim. A minha filha acabou ficando doente nessa época, eu tinha acabado de terminar a residência no HC. E aí a minha filha, é óbvio que teve uma doença da parte imunológica. Eu brinco que eu fiz a alergia e a imuno por conta dos meus filhos. Então, a Valentina teve um problema imunológico e o meu outro pequeno tem alergia à proteína de leite de vaca. Então, eu falo que Deus acho que fez eu fazer, né, a residência. E aí eu precisei meio que largar tudo na minha vida por conta da minha filha, né, que ficou bastante doente. E aí, 3 meses depois que eu tinha parado tudo, eu falei, e agora? E aí uma amiga, a Vânia, né, que tem aí a marca de roupa que eu adoro, é Estilo Você, que é outra coisa que eu amo, moda, né, mas aí é outra coisa, e ela me ajuda muito. E aí ela trabalhava na época, não, ela trabalha ainda, tá? Ela é minha comadre também, eu sou madrinha do Theo. Ela falou assim pra mim, Tati, ela é do administrativo, não tem nada a ver com medicina. Eu preciso de médico auditor. Aí eu falei assim, cara, eu sou pediatra, preciso alergo. O que eu vou fazer em auditoria? Ela falou assim, eu preciso de uma médica. Você é médica? Aí eu falei, ué, sou. Aí ela falou assim, então ótimo, eu só preciso disso. Vai lá, faz a entrevista, vê se você gosta e boa. Tá bom. Fiz a entrevista lá, né, com o chefe na época, o Antônio Cláudio. E aí, bem, no mesmo dia eu já desci lá, ele falou, tá bem, tá contratada, vai começar. E eu falei, Jesus, o que é fazer auditoria? O que é esse mundo? Aí veio lá, né, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e aí vem DUT, que é Direito de Utilização. E eu falo, cara, o que é isso? Porque, meu, é óbvio, você não aprende isso na faculdade, né? Eu falo que falta muita coisa na faculdade que a gente vê depois com o caminhar aí dos anos. E a gente fala, por que eu não tenho, por exemplo, direito na parte médica? Por que eu não tive essa parte de diretrizes da ANS, quem é hoje que controla todos os planos, né? Que é diferente do SUS. E aí eu fui entender muita coisa do que é um plano de saúde. Então, aquela parte burocrática que, assim, ninguém sabe. E você só aprende lá dentro. Tá? E aí é que veio a minha surpresa. Eu gostei tanto da coisa que aí eu vi que, opa, acho que não é pediatria nem alergia muito que eu gosto. Então, essa parte de gestão é apaixonante. Olha só. E é isso, né? Tipo assim, você só foi descobrir depois que você mergulhou nesse meio. Porque é igual eu falo pro pessoal, né? Porque também já trabalhei em 4, 5 corporações, estúdios, onde que é carteira registrada e tudo mais. Cara, traz uma visão bem diferente, sabe, dos negócios. A gente sabe que o que faz a gente levar o nosso legado são negócios próprios. Porém, a gente tem que levar em consideração a nossa economia, o nosso país, né? Que a sazonalidade
que acontece na nossa agenda, ela acaba sendo muito grande. Então, é importante a gente estar dentro de instituições também. E instituições que não nos limitam, né? No caso, por exemplo, você ainda faz plantão hoje, Tati? Faz, né? Não, plantão eu não faço mais. Mas eu brinco que hoje todo mundo fala assim: ah, poxa, você virou médica de papel. Sabe que é um negócio que é aquela coisa, né? Poxa, é um rótulo. Só que hoje eu falo, hoje eu sou muito mais médica do que antigamente. Por quê? Porque hoje eu não falo só de pediatria, hoje eu não falo só de alergia imuno e eu continuo vendo isso, tá? Eu ajudo, às vezes, em muitas áreas ali que precisa. E aí hoje eu tenho que discutir pelo que eu faço hoje, que é uma parte mais estratégica, que são os procedimentos de alta complexidade. Então, assim, hoje eu tenho que discutir com um cirurgião cardíaco, hoje eu tenho que discutir com um cirurgião urológico, hoje eu tenho que discutir com um cirurgião oncológico. Então, assim, eu tenho que estudar todos os dias. E eu tenho que estudar aquilo que eu vou falar. Eu não posso, tipo, conversar com um cara, vou pegar um cirurgião cardíaco, que, tem pós-doutorado, que fez, tipo, o fellow dele na China, e aí vem a bonitinha aqui, né, que, tipo, tem 10 aninhos de andança e o cara já tem 50 nas costas para falar com ele de cirurgia cardíaca. Então, eu falo que, assim, hoje eu sou uma médica muito mais completa do que antes. Não, e é muito legal. E você sabe que, por exemplo, hoje dessas matérias de negócio, então você deve dar mais valor ao quê? A gestão de pessoas, porque deve ser cada situação ácida que você deve enfrentar, não só com essas negociações com outros profissionais extremamente gabaritados, mas também como situações, às vezes, de outros cargos, né, que às vezes acaba invadindo, né, algumas funções, né? Eu falo assim, todo mundo brinca assim que, né, tem amigos aí que trabalharam muito tempo no mundo corporativo e com multinacionais, então CEOs aí. Então, assim, você vê muito aquela coisa do que eu também detestava a frase. Ah, mas o mundo corporativo é assim. Não, o mundo corporativo não é assim. É porque existem pessoas dentro do mundo corporativo que são mau caráter, mal educada, mas existem pessoas que são fantásticas. Eu falo que assim, eu fiz tanto amigo lá dentro, eu fiz tanto colega, eu conheci tanto médico assim que eu nunca pensei que eu ia conhecer na vida, sabe? Pessoas brilhantes. Então, assim, depende. Eu acho que em qualquer lugar, independente de onde você esteja, tá? É que no mundo corporativo o negócio é muito maior. Mas, tem pessoas boas e tem pessoas ruins. E, assim, você aprende demais. Eu falo que eu nunca aprendi tanto na minha vida em tão pouco tempo. E são só 2 meses e meio da vida São Francisco, que hoje não é mais São Francisco, né? Hoje é a Pisa, que foi um grupo do Nordeste, né? Que acabou comprando a empresa em 2019. E aí agora a gente já está incorporado aí dentro da empresa. Hoje é uma das maiores, acho que é a maior, na verdade, porque acabou de sair aí, a gente chama de CAD, a fusão entre ela e a Intermédico, uma empresa de São Paulo. Então, já é uma empresa de saúde. Tá aí, informações bem novíssimas para todo mundo, porque muita gente acha ainda que é apenas a São Francisco e muita coisa tem mudado. Os modelos de negócio têm mudado, as empresas têm se renovado e se a gente não prestar atenção para isso, a gente não consegue aplicar e contextualizar nos nossos negócios. E aí é onde que a gente acaba ficando defasado, né, Tati? É porque eu gosto sempre de incentivar, né, Tati? Essa questão de ser empreendedor vale muito a pena. E também trabalhar em grandes corporações também vale muito a pena. Ainda mais em corporações que te dão liberdade para executar os seus negócios, né? Não que te limitam, né? Porque muitas pedem por exclusividade e às vezes não pagam por essa exclusividade. E isso acontece muito na área de educação física,
de nutrição também, né? E não sei se na medicina acontece muito isso. E às vezes acaba engessando, acaba tipo segurando o profissional. E aí ele fica com essa faca na garganta. Será que eu vou para o empreendedorismo ou será que eu fico só no mundo corporativo? Aí a pessoa tem que entender esses poréns, né? E você, no caso, você já mergulhou direto, né, numa função muito boa, onde que tomou todo o seu dia e aí nem passou pela sua cabeça essa questão de empreender dentro da medicina, tendo clínica própria, nem nada, né? Que na verdade, assim, né? O que aconteceu? Eu comecei a enxergar que o meu negócio era essa coisa do relacionamento. Eu sou muito falante, eu acho que não dá para perceber, né? Então, assim, a minha facilidade de conversar, a minha facilidade de expor as ideias ou de escutar é muito grande. Então, para mim, assim, foi um negócio que eu fui falando, opa, é o que eu gosto de fazer. E aí eu fiquei pensando, poxa, tudo bem, eu gosto de atender, mas eu gostava do batidão, eu gostava da porta da frente, aquela coisa do tete a tete. E aí eu fiquei pensando, será que, tipo, eu tenho cara de quem fica num consultório vendo as mesmas coisas e aquela coisa explicando para a mãe, e a alergia é muito complexa, muito, nem se fala em da parte. E aí eu comecei a ver que, opa, não é, acho que a minha área. E aí é que eu falo, não tem idade. Você descobre as coisas a partir do momento que você abre a porta para coisas novas. E aí você fala, meu, nossa, eu não sabia que isso existia na minha vida. E assim, esse mundo foi bem legal. E é um mundo que assim, tipo, meu, dá para crescer em áreas. E assim, eu já ajudei tanta gente também nessa parte aí de estar dentro de uma corporação ali, né? De um plano de saúde, porque é aquilo, a gente assina um contrato e não sabe nada. Então hoje eu consigo ver muita coisa que eu não entendia. Por exemplo, a gente falou, por que isso libera? Por que isso não libera? Pô, mas eu paguei um plano, libera tudo. Não, não libera tudo. Tipo, a Agência Nacional de Saúde libera muita coisa, mas algumas coisas ela não libera. E aí isso não é explicado quando você compra um plano. Então, sabe, é aquilo. Então, é bem legal. Bem legal mesmo. Então, só que você tem que estar apto a receber coisas novas. E só para chegar nos poréns aqui, galera, porque a live já está literalmente concluindo. Cita, por exemplo, para engrandecer, porque eu acho ela demais. Por mais que ela sumiu da minha vida, eu acho ela demais. A Valentina! Olha só, Valentina. Olha o Lucas lá. Tudo bem, Valentina? Ela aí. Então, Tati, voltando a falar sobre ela, fala um pouquinho dessa jornada, por exemplo, que você também achou demais por parte da Vânia, dela crescer cada vez mais, ser muito focada, muito trabalhadora e ter o seu próprio negócio, né? Que é um negócio que eu tiro o chapéu também, porque eu sei que o trabalho que ela faz na Apvida, né? A Apvida, tipo, é extremamente grande. Como que ela consegue tocar um negócio próprio, né? A Vânia, assim, quem me conhece sabe que eu não sou de babar ovo, que eu não sou aquela pessoa, né, que, tipo, fica puxando o saco de ninguém. Todo mundo sabe que eu sou mega verdadeira, tá? E eu não preciso explicar isso pra ninguém. Então, assim, Vânia é uma amiga que, meu, é de tirar o chapéu, tá? Pela vida toda dela, certo? Ela teve uma vida muito difícil, muito dura, para conseguir hoje estar onde ela tá. Então, assim, ela é uma mulher que eu brinco que é a mulher fantástica, porque ela é fodida no que ela faz, ela toca uma parte de inteligência na empresa, de novas aquisições, então, né, ela vai ver todo esse processo aí quando vai ter a entrada de uma empresa nova. Então, assim, além dela ver isso, e o tempo inteiro dela, né, ela também tem um pequeno igual eu, que é o meu afilhado, que eu comentei. Ela tem hoje uma loja virtual, mas ela tem ali uma linha dela de roupa, né, que é estilo você. E que, assim, sempre foi uma paixão dela, desde que a gente se conhece, que tem mais aí, desde 2006. Ela sempre falou disso. E ela falou, eu vou um dia começar a minha empresa a par do que eu trabalho. E assim,
Eu não sei como ela dá conta, Lucas, porque, meu, ela faz tudo, né? Hoje ela tem uma sócia, a Evelyn, mas antes, assim, ela faz toda a parte e ela desenvolve as roupas dela, tá? Ela tem as que ela trabalha, as marcas que ela trabalha, mas ela tem a marca dela mesmo, que é ela que desenha, é ela que manda para a parte dos costureiros, né, para ser montada. E aí, fora isso, ela tem essa outra parte da empresa. Então, eu falo que ela é a Mulher Maravilha, que ela tá quase no Lucas 24, ela ainda não chegou no 24, porque o Lucas, né, eu também não sei como ele, tipo, dorme 3 horas nessa vida. Eu falei que é porque ele é novinho ainda, mas ele tem que aproveitar. Então, assim, falar da Vânia é falar do ser supremo, porque, cara, eu tiro o chapéu e eu falo que um dia, quando eu crescer, eu vou ser igual ela. Tá bom, Vânia? Boa! E para finalizar, Tati, teve uma pergunta bem Deixa eu te falar interessante. outra coisa, vai. Ah, Porque, assim, é aquele preconceito. O pessoal acha que mulher não consegue fazer tudo isso, tá? E a gente consegue. E ainda consegue, ainda consegue cuidar da casa, dos filhotes. Então, para consegue. essas mamães aí que estão aí, não acharem que não dá tempo, dá tempo. Tá? E Dá. a gente dá conta de tudo. E para fechar, levantar uma pergunta bem rapidinha, e você pode falar bem superficialmente de um professor, que eu acabei de fazer um curso dele de ergonomia, que ele é sensacional. Ele chama André Cruz, né, trabalha na secretaria aqui de Ribeirão Preto, do esporte. Ele falou sobre a questão desse mundo corporativo, se tratando de mundo corporativo. Pela sua visão, né, qual que é o impacto, né, dessa rotina do mundo corporativo na saúde, na integridade física por parte de todos os profissionais, seja gestores, seja a faxineira, seja os profissionais da área da saúde que estão envolvidos. Você acha que é grande? Consome bastante? Lucas, é grande, mas é necessário, tá? Por quê? Porque você precisa disso para segurar, assim, não é nem enxugar, mas você tem que ter o balanço. Não dá para você ter tudo, mas também não dá para você ter o nada, entendeu? É o que a gente brinca hoje. O SUS é assim, não sei até quando vai aguentar, tá? Porque é aquilo, é sensacional. O que a gente tem aqui no Brasil, as pessoas, tipo, não têm noção, sabe? Ok, ele não funciona num monte de coisa, mas, cara, em outras ele funciona muito bem, obrigado, sabe? Então, tipo, você tem medicações de alto custos. Eu pego, por exemplo, o leite do meu filho, porque ele tem alergia à proteína do leite de vaca, então eu pego o leite lá no HC, entendeu? Porque ele entra com uma medicação de alto custo, que é uma coisa. Porque assim, se não, não daria. E você pega nos outros países, não existe isso, sabe? É muito difícil. Então, assim, as pessoas têm que começar, tipo, a prestar um pouco mais de atenção e falar, putz, a gente tem muita coisa. E aí o mundo corporativo, essas grandes, né, empresas aí de saúde, assim, é óbvio que tem os problemas, tem as falhas, mas você tem que ter esse balanço de tipo, meu, eu vou tentar dar, né, aquilo que é para eu conseguir dar e dar para mais pessoas, certo? Só que não dá para ficar dando, é a mesma brincadeira do coisa. Você vai andar de Gol, você vai andar de Ferrari. É óbvio que todo mundo quer andar de Ferrari, mas não dá. Então é melhor você ter um Gol para andar do que andar a pé. Então você tem que ter essa coisa de dar, né, de segurar e vamos lá. Agora, é óbvio que todas as empresas têm os seus problemas, têm as suas incorporações, têm as suas culturas, então elas têm que ir se adequando. Mas é uma coisa que eu acho que, né, Não, acontece aqui. Muito bem, obrigada. E o legal de você ter falado isso, porque concluiu o que a gente já meio que conhece. O trabalho é sim exaustivo, faz parte do jogo, e fazer parte desse jogo também é saber, voltando no que eu falei lá no começo, de que o Brasil pelo que o brasileiro né? Muito guerreiro, muito lutador, então cabe pessoas compartilhar essa live, cabe nós, como o professor André, como você, tipo assim, achar esses nichos e suprir com ajuda. Você com a sua experiência de vida, eu como educador físico, ir para cima, divulgar o meu trabalho, o professor André, por exemplo, ir para cima com todos os projetos dele maravilhoso para essas grandes instituições, porque a realidade é que não é estimulado essa questão do desenvolvimento das educações por parte do profissional que está ali. É só exigido a questão de trabalho.
mas é exigido também, não estamos reclamando, porque faz parte do jogo e faz sermos quem somos, muito fortes e muito bons. Mas em contrapartida a gente tem que se cuidar. Quer deixar uma mensagem curtinha aí, Tati? Porque terminou. A mensagem que eu gostaria de deixar é sempre a mesma. Vamos sair indo para cima, porque que live maravilhosa. Deixa sua mensagem aí, caso você tenha, e bora. Eu acho que é aquilo que a gente, né, conversou aqui. Eu acho que quando você tem aí, né, um pensamento, alguma coisa, independente de, corra atrás dele. Não ache que aquilo que você faz hoje é o que você tem que ficar hoje, tá? Então, aquela coisa, ai, mas putz, será que eu faço isso? Mas eu não tô legal, eu tô triste. Deixe, tipo, a porta aberta, ou fecha a porta para abrir várias janelinhas. Eu sempre brinco, não é uma janelinha, abrem várias. Então, eu acho que é isso que as pessoas têm que ter. E façam exercício físico e arrumem um cara brutão, chato, mas que, te põe lá para cima todo dia. Certo, Pro? Show, show, show de bola. Obrigado pelos elogios, Tati. E é o que eu falo. Entrem na bio, é porque ela não utiliza muito o Instagram dela, mas caso queiram alguma dúvida, queiram alguma experiência, queira conversar, nós somos um canal aberto, tá? Ela não utiliza muito o Instagram, mas pode entrar na minha bio, pode me pedir qualquer tipo de coisa, independente do que vocês quiserem, dentro do âmbito aí da saúde, até mesmo fora, né? Mas lógico, se eu puder ajudar, eu ajudo. E assim, compartilhem, galera. Compartilhem, porque essa live foi extremamente preciosa. E agradeço o parabéns de todos aí. Tamo junto nessa caminhada. Fechou, Tati? Bom descanso. Obrigado. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. E um beijo para todo mundo que entrou na live, que eu fui lendo aqui. Um beijo, Luquinhas. Até amanhã no treino. Beijo. E muito obrigado também, Ivan. Você é foda. Você é muito fera. Obrigada, Ivan. Foi fantástico. Tchau, tchau. Beijo.